Olá, irmãos. Vamos começar mais uma aula de Levítico. Dessa vez a gente vai estudar mais duas ofertas, que elas estão localizadas a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 7. Mas antes da gente ir para o estudo propriamente dito, vamos dar uma comentada a respeito da questão que eu propus para vocês na última aula. A questão era a seguinte: uma característica da oferta de cereais não comentada em aula é que a porção queimada no altar é chamada de memorial. Qual aspecto da ceia do Senhor reflete esta característica? A alternativa correta era a alternativa C. A ceia é feita em memória do Senhor. Por quê, irmãos? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Então, alternativa A: Jesus come a parte do pão que era dada a Deus. O que isso tem a ver com seu memorial? Eu não vejo ligação. Por isso que eu também coloquei como alternativa errada, né? Mas qual que é a ligação, irmãos? Nenhuma, né? Alternativa B: o pão é partido, assim como a oferta de cereais sempre é partida. É verdade, toda oferta de cereais é partida, né? Até mesmo aquele punhado, a oferta de cereal mais simples, né? O punhado de farinha, da melhor farinha misturado com azeite e incenso, você tinha que tomar uma parte e colocar no fogo, que era queimada como memorial, e o resto ficava para o sacerdote. Mas então você sempre separava, nem que seja nesse momento. Algumas outras partes da oferta de cereais é sempre quebrado também. Como a ceia, o pão é sempre partido. Então, mais uma coisa semelhante à questão da ceia aí. Alternativa D: o fogo no altar corresponde ao fogo do Espírito que desce sobre nós na ceia. Eu inventei qualquer coisa, não tem nada a ver. Mas a ceia é feita em memória do Senhor, né? As nossas Bíblias traduzem assim: façam isso em memória de mim. Um memorial, se você olhar no dicionário, tem a ver com memória mesmo, tem a ver com trazer à memória alguma coisa. Se você olhar lá no dicionário, na verdade tem um monte de definições possíveis, mas todas elas têm a ver com a memória, com trazer a memória. Você tem então uma ligação, você tem ideias semelhantes. E eu acho que a gente é incentivado, dados todos esses paralelos, a pensar na questão memorial das ofertas, aqui em Levítico, como sendo também, vamos dizer assim, tendo o mesmo sentido que o que é feito em memória do Senhor, é como um memorial também. O Senhor Jesus, penso eu, que por causa de todas essas correspondências verbais e de ideias, a ideia é a mesma. A ceia do Senhor também é um memorial, tá? Na nossa aula hoje nós vamos estudar mais duas ofertas. O irmão talvez já esteja cansado de ver tanta oferta e de tanto ritual e de tanta coisa, né? Tanto detalhe. E a palavra de Deus, em muitos lugares ela é assim, né? Ela deixa a gente meio tonto com detalhes, com coisas que, sinceramente, né, acho que se a gente for sincero, na verdade a gente não está muito interessado. A gente queria abrir a Bíblia e ver uma palavra simples, né? Alguma promessa, alguma instrução, alguma coisa mais direta para a nossa vida, mas não foi assim que o Senhor escolheu nos edificar em muitos lugares da sua palavra, né? Às vezes a gente queria uma palavra de conforto, de consolo, daí a gente abre lá o Êxodo e está lá o Senhor descrevendo como são as mobílias do tabernáculo, né? O tamanho da cortina e a cor que tinha que ser feita a cortina. Às vezes a Bíblia traz, irmãos, edificação para a gente de maneiras que nós não entendemos muito bem, mas a gente tem que deixar o Senhor nos edificar da forma como Ele escolheu nos edificar. A gente não pode ficar escolhendo simplesmente o que a gente quer estudar da Bíblia a gosto. A gente tem que procurar entender tudo que a palavra de Deus tem pra gente. E muitas vezes isso é difícil, né? Você passa por textos que são ainda genealogias, ou então, na hora que vai falar dos levitas, o que cada subgrupo de levitas faz, e que lado do campo, do acampamento eles estão. Enfim, são às vezes detalhes que cansam a gente, mas a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar que
nessa palavra, nesses detalhes, em tudo que ele escreveu, está a nossa vida, está a nossa salvação, está a forma da nossa edificação, está a forma como a qual a gente pode ser transformado e transformar o mundo. Tá? Então, vamos perseverar, tentar entender o que a palavra de Deus tem para nós através de todos esses detalhes. Mas tá bom, fazendo também uma breve recapitulação do que nós já estudamos, a gente viu 3 tipos de ofertas: o holocausto, a oferta de cereais e a oferta de paz, ou oferta pacífica. E a gente viu também, eu discuti até um pouco as terminologias, né? O holocausto tem a ver com você subir à presença de Deus, é uma ascensão, né? Eu gosto de usar esse termo. A oferta de cereais representa os nossos trabalhos, né? Um tributo que a gente oferece a Deus. E a oferta de paz tem um aspecto de ter comunhão com Deus e comunhão com nossos irmãos. Ela é uma refeição comunitária. Então a gente chega agora no capítulo 4. Tem uma coisa, eu comentei, quando eu falei dessas 3 primeiras ofertas, eu tentei ligá-las, né? Eu falei, primeiro tem sempre o holocausto, depois vem a oferta de cereais e no final a gente tem a oferta de paz. Um dos motivos pelo qual a gente deve pensar isso, e a gente não vai pensar a mesma coisa a respeito das próximas ofertas, é porque essas 3 ofertas iniciais, elas estão separadas das outras pela estrutura de Levítico, aquela estrutura que eu mencionei lá na aula introdutória. Né? Vocês até fiz uma pergunta a respeito disso, que vocês deveriam procurar todas as vezes em que aparece no livro de Levítico a expressão o Senhor falou, o Senhor disse, e tentar separar o livro a partir dessa expressão, como se essa expressão fosse uma espécie de título, né? Ele é um marcador textual, ele é uma parte ali do texto bíblico que indica que uma nova sessão está começando. E se vocês prestaram atenção na leitura dessas 3 ofertas, prestando atenção também, junto com essa questão dessa separação em Levítico, vocês devem ter percebido que essas 3 ofertas estão debaixo da mesma separação. Então isso é mais um motivo para a gente pensar que eles formam uma unidade. E aí quando a gente chegar agora aqui no capítulo 4, versículo 1, a gente vai ter de novo essa expressão, o Senhor disse a Moisés, indicando que nós estamos começando uma outra sessão ou subseção do livro de Levítico, tá bom? Então a gente vai perceber que essas próximas 2 ofertas têm um caráter bem diferente dessas 3 primeiras ofertas que a gente viu. Vamos então estudar esse primeiro tipo de oferta que começa aqui no capítulo 4. Se você estudou antes dessa aula, você deve ter percebido que esse primeiro tipo de oferta, ele é separado não tanto pelo tipo de animal, como era, por exemplo, o holocausto. Se tem um sacrifício, o holocausto deve ser feito se você tiver um boi dessa forma, ou então se você tiver um bode dessa forma, uma pombinha dessa forma. Mas nesse novo tipo de sacrifício aqui, ele foi separado conforme o tipo de israelita que ia sacrificar. Quer dizer, se era um sacerdote, se era um líder do povo, se era uma pessoa comum do povo, ou se mesmo era uma pessoa pobre do povo. A gente vai olhar isso aqui, por que tem essa distinção, mas é a primeira distinção que já é bem diferente do sacrifício do holocausto, por exemplo, ou da oferta de paz. Você vai escolher o animal que você ia usar no seu sacrifício dependendo de qual era sua posição, o seu lugar na sociedade de Israel. Tá? Então essa é a primeira diferença. Mas então eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler o ritual do primeiro tipo de pessoa que aparece aqui, que é o sumo sacerdote, e aí eu vou usar essa leitura para comentar o sacrifício dos outros tipos de israelitas. Eu não vou ficar lendo, não vou ler todos os textos a respeito dos sacrifícios, só onde for importante, ou uma questão que eu julgar que vale a pena ser mencionada. Tá bom? Então vamos começar. Levítico capítulo 4, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas,
Se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrificará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda da revelação, e molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação, e derramará todo o resto do sangue do novilho na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Assim como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, enfim, tudo o que restar do novilho, levará para fora do acampamento a um lugar puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha. Será queimado onde se joga a cinza. Então, o sacrifício do sumo sacerdote. Na verdade, a expressão usada aqui, capítulo 4, versículo 3, sacerdote ungido, não é a expressão usual para o sumo sacerdote. Mas em outros lugares essa expressão é usada para o sumo sacerdote, então eu estou lendo aqui como se referindo ao sumo sacerdote. E é curioso porque você não vai ter um ritual específico para um sacerdote, simplesmente. Você vai ter para o sumo sacerdote e depois já vai ser para outro tipo de israelita que não tem nada a ver com o sacerdócio. Tá? Então, esse ritual é para o sumo sacerdote. Agora, é um pouco estranho a gente pensar, né, se você... Espero que você já esteja assim, um pouco ligeiro com essa questão das terminologias. Né? Esse sacrifício ele é chamado de como oferta pelo pecado. É curioso, ó. A minha Bíblia não coloca o nome dessa oferta no título, né? O editor muitas vezes coloca o título ali do sacrifício no começo do texto. O editor dessa Bíblia não quis colocar, né? Mas a Bíblia, a tradução diz assim, é oferta pelo pecado. É um pouco estranho a gente pensar isso, porque, como a gente já viu, o holocausto era uma oferta pelo pecado. Mas isso aqui não é um holocausto, isso aqui é outra coisa com um ritual totalmente diferente. Então nós vamos ter que discutir também, irmãos, esse nome, tá? Eu só estou preparando um terreno, a gente vai, conforme a gente for conversando um pouco mais, a gente vai dar um outro nome para esse ritual. Por enquanto, vamos chamar de oferta pelo pecado mesmo, tá? Mas fiquem espertos porque ainda vai ter um outro sacrifício que também vai ser um tipo de oferta pelo pecado. Por você ter outras ofertas pelo pecado que não são essas, você já deve imaginar que esse nome não é tão bom assim. Eu vou tentar construir uma base, vamos olhar o sacrifício, vamos tentar entender ele como é que é, para vocês tentarem entender qual é o nome que eu vou dar para esse sacrifício. Então vamos lá. O caso é de um sumo sacerdote, então, que pecou por ignorância. Né? Ele pecou sem saber. Tá? É um pecado que é estranho pensar em ignorância, assim, ele não conhecia a lei. Ele é o sumo sacerdote, se ele não conhecer a lei, então, né, quem conhece? Mas você podia pecar de maneira sem perceber. Mais para frente, quando a gente for olhar as leis em Levítico, a questão da impureza, a gente vai olhar isso com mais detalhe, tá? Mas por enquanto pense nisso, você pecou, mas sem perceber. É um tipo de pecado que você pecou, mas você não está em rebeldia contra Deus, tá? Você só não percebeu, estava oculto
aos seus olhos. Então vamos lá. O que ele deve fazer? Levar um novilho, ou seja, um boi jovem, um boi novo. Então o animal que vai ser usado para o sumo sacerdote, somente para o sumo sacerdote, é o boi, um boi novo. E aí como ele deveria fazer? Ele ia levar, como outras ofertas, na entrada da tenda da revelação, diante do Senhor, colocar a mão sobre a cabeça do novilho, naquela ideia de transferência, né, de pecado, de responsabilidade diante do Senhor, e ia sacrificar o animal. Aí a oferta fica bem diferente. Ele ia pegar o sangue, um pouco do sangue, ia levar com esse sangue lá dentro da tenda. Na frente, lembra, né? No nosso diagrama do tabernáculo, quando você entrava lá na tenda, na sua frente tinha o altar do incenso, à sua direita está a mesa dos pães e à sua esquerda está o candelabro. Se você passasse o altar do incenso, você ainda tinha um outro véu, e atrás desse véu está o Santo dos Santos com a arca. Então você ia chegar na frente desse outro véu e ia aspergir 7 vezes sangue ali, diante do Senhor, tá? Você ia aspergir sangue 7 vezes. Depois disso, você ia pegar um pouco ainda desse sangue, ir até o altar do incenso que está ali dentro da tenda, colocar sangue nas 4 pontas do altar. Você ia sair, pegar esse sangue, ou ainda mais um pouco de sangue, e colocar depois na base do altar do holocausto, aquele altar que ficava do lado de fora. E aí essa parte do ritual está terminada. Você entra lá dentro e derramar sangue nesses 3 lugares. Depois disso, você ia fazer que nem na oferta de paz. Pegar lá a gordura, os rins, protuberância do fígado e tal, colocar sobre o altar e queimar. Mas o resto você não ia comer, como na oferta de paz. Você ia pegar o couro, né? Inclusive, que no holocausto o couro a gente também tinha uma ideia lá. O couro, a carne, a cabeça, tudo. Você ia levar até um lado puro de fora do acampamento e ia queimar tudo lá. Então, esse é o ritual. Um ritual bem diferente. Antes, tem mais uma coisa a respeito das outras ofertas que eu não comentei, que tem relação com essa oferta aqui, que é o seguinte. As outras ofertas, o holocausto e a oferta de paz, os outros sacrifícios, o sacrifício do holocausto e o sacrifício da oferta de paz, eles acontecem na Bíblia antes de Levítico. Noé oferece holocausto e no Sinai Moisés oferece ofertas de paz. Agora, essa oferta aqui não tinha antes. Nunca apareceu na Bíblia antes, é a primeira vez que ela aparece. Faz até sentido ser a primeira vez que ela aparece, porque ela envolve, para ela ser executada, o tabernáculo. Você precisa entrar lá dentro da tenda, colocar sangue ali de determinada forma, fazer algumas coisas no tabernáculo. Então essa é uma oferta que é introduzida por causa do tabernáculo. Ela vai ser uma oferta que purifica o tabernáculo. Né? A ideia é que o povo de Deus, através dos seus pecados, podia macular ou poluir, tornar impura a habitação de Deus. Então, mesmo no Antigo Testamento, a gente já vê que existe uma ligação muito forte entre a habitação de Deus e o seu povo. No Novo Testamento, o povo de Deus é a única habitação de Deus, né? Nós somos o templo de Deus agora no Espírito. O Espírito habita em nós. Mas aqui na época de Levítico, você tinha esse novo Éden, onde Deus habitava, onde Deus aparecia ali no Santo dos Santos, estava entronado em cima do querubim, a glória de Deus se revelava ali, mas o povo de Deus está ligado a esta casa, de tal forma que quando alguém peca por ignorância, mesmo por ignorância, por exemplo, a casa podia ficar impura de alguma forma. E aí um ritual de purificação era necessário para limpar a casa de Deus. Esse ritual ele é introduzido então por causa desse novo cenário, novo mundo que Deus estava trazendo. Esse lugar onde, esse novo Éden, né? O homem com seu pecado podia macular
esse lugar, então Deus introduziu um novo tipo de oferta. E o sumo sacerdote, quando ele pecava, então, para purificar o tabernáculo, ele tinha que ser purificado desde o lugar mais, ou quase mais santo, né? Porque ele não chegava a entrar no Santo dos Santos, mas ficava bem ali na porta, e devia começar a partir de lá a jogar o sangue. E esse sangue deveria purificar o lugar. E aí ele passava por lá, ia para o altar do incenso e depois para o altar do holocausto, tá bom? Então ele meio que ia fazendo um caminho, né? A partir ali da entrada do Santo dos Santos e voltando, meio que abrindo um caminho para o Senhor, tá? Simbolicamente. A questão de onde o sangue é derramado, de que jeito, é complexa, né? 7 vezes ali, 4 vezes no altar. Se a gente tiver oportunidade, eu tento comentar isso mais para frente, mas por enquanto a gente vai ficar só com isso, que o sumo sacerdote, o pecado dele era tal que você precisava purificar o tabernáculo quase inteiro, por assim dizer. E tem uma coisa interessante também ainda que eu quero comentar antes da gente já ir para a próxima questão, a respeito dessa questão do sacerdote, é que diz assim, ó, o versículo 3, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, olha que interessante, que nós temos a ideia de que o povo poderia contrair uma culpa por causa do pecado do sumo sacerdote. A explicação mais simples é porque o sumo sacerdote servia como substituto para o povo, né? Então, se o sumo sacerdote pecava, o povo estava em maus lençóis, porque ele era o substituto do povo diante de Deus para fazer os rituais, para chegar perto de Deus, né? O sumo sacerdote era aquele homem que podia chegar mais perto de Deus de toda a comunidade de Israel. A gente vai ver em Levítico 16 que uma vez por ano ele entrava lá no Santo dos Santos, que era o lugar mais onde a presença do Senhor se fazia mais presente. Então a gente tem essa questão aqui. E aí, o próximo tipo de sacrifício que Levítico vai trazer para a gente justamente é sobre a comunidade de Israel, quando a comunidade de Israel pecar. E o ritual vai ser o mesmo, porque a comunidade de Israel e o sumo sacerdote vão ser equivalentes. O sumo sacerdote, o pecado dele tinha que ser purificado de uma forma, e o pecado da comunidade também tem que ser purificado da mesma forma, tá? Porque eles são equivalentes. Quer dizer, a equivalência deles é mostrada no fato de que, tanto aqui, né, que diz que quando o sumo sacerdote peca, o povo fica culpado, quanto que o ritual é o mesmo. Depois disso, ele vai falar do sacrifício do pecado do líder. A diferença é que o líder vai ter que trazer um bode sem defeito. E aí, o ritual dessa vez, você não tem que começar lá na frente da tenda, lá dentro da tenda. Ele começa no lado de fora já, ele pega aqui, ó, eu vou ler pra gente, no versículo 25. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, diferente do sumo sacerdote, que o sangue era colocado nas pontas do altar de incenso, lá no lugar santo, aqui o sangue do bode é colocado sobre as pontas do altar do holocausto. Depois o resto do sangue vai ser derramado na base do altar do holocausto. Então, sangue nas 4 pontas e depois sangue ali na base do altar. Os sacrifícios pelos pecados do povo, diz o meu. Na verdade, é o sacrifício pelo pecado de alguém dentre o povo. A diferença do líder é que você não ia usar um bode, você ia usar uma ovelha, tá? Então você ia lá, trazer a sua ovelha, mesma coisa, sangue nas 4 pontas do altar do holocausto, sangue na base do altar do holocausto. Isso é porque, ou vamos dizer assim, né, a gente pode perceber a partir disso que um líder da comunidade, ele não é mais santo que uma pessoa comum da comunidade, né? A posição dele é civil, não é religiosa. A gente já percebe essa diferença em Levítico. O líder religioso, que é o sumo sacerdote, ele sim, a purificação dele envolvia o lugar santo, mas a purificação de um líder não envolvia o lugar santo. Mas para representá-lo era usado não uma ovelha, um bode. E aqui a ovelha então acaba sendo o animal que representa o Israel comum. Eu acho até que a gente é convidado então a pensar, quando Jesus fala das parábolas, usa tanto a figura da ovelha, ele está usando como
uma metáfora para o israelita comum, alguém do povo, qualquer pessoa simples do povo, tá? Isso é a oferta de purificação para esses 3 casos. O Senhor ainda permitia, como oferta pela purificação, ele mostra aqui no capítulo 5, que se alguém não tivesse dinheiro para fazer uma oferta pelo seu pecado, porque podia acontecer, né? Você tinha que matar um animal. Não era qualquer pessoa que tinha um bode ou uma ovelha para ser sacrificado, né? Você não tem sempre ali um bode ou uma ovelha sobrando. Se a pessoa tivesse uma condição financeira muito ruim, ela poderia não ter como oferecer essa oferta. Mas aí o Senhor proveu para ela uma forma dela oferecer a oferta, que é o seguinte: ele ia levar 2 aves. Então tá aqui, se não tiver recursos, capítulo 5, versículo 7. Se não tiver recursos para oferecer o gado ovino ou caprino, levará ao Senhor como oferta pela culpa por aquilo em que tiver pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Aí ele tem um ritualzinho um pouco diferente, assim como no holocausto você tinha um ritual um pouco diferente, eu não vou comentar, só quero falar que havia uma maneira de você ofertar sem levar esse animal, por causa da sua condição financeira, tá? O Senhor pensou nisso. E ele pensou ainda que se ainda assim você não tiver dinheiro para isso, quer dizer, se você for realmente pobre, se você não tiver recursos, versículo 11, para oferecer nem 2 rolinhas ou 2 pombinhos, você vai levar a 10ª parte de um efa da melhor farinha como oferta por aquilo em que tiver pecado. Não lhes derramará azeite, nem acrescentará incenso, porque é uma oferta pelo pecado. Quer dizer, não é para você ofertar como se fosse uma oferta de cereais, é uma oferta pelo pecado, não é um tributo, é uma oferta de purificação. E aí você ia levar um pouco de farinha, um pouco da melhor farinha. E aí todo mundo tem condição de levar isso, né? Porque no dia que você também não tiver nem farinha, você não tem nem pão em casa, você já está morto de fome, né? Já morreu. Aqui é realmente qualquer pessoa, qualquer extrato da sociedade, qualquer pessoa em qualquer extrato da sociedade seria capaz de oferecer essa oferta, tá? Vamos encerrar a oferta de purificação por aqui. Na verdade, no começo do capítulo 5, ele trata de mais alguns detalhes, mas que tem a ver com um tipo de momento em que você tem que oferecer essa oferta. Mas como a gente vai estudar isso mais para frente, eu quero partir para o próximo tipo de oferta, tá? Quando a gente for ler leis de impureza, como é que a gente fica impuro e tal, a gente vai acabar retomando isso daqui. Então vou falar disso lá na frente. Então vamos olhar o próximo tipo de oferta. Então essa era a oferta de purificação. Então, a partir do versículo 14, no versículo 5, diz assim: o Senhor disse a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas ao Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará 1/5, e dará ao sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele e ele será perdoado. Então aqui ele está falando de transgressão das coisas santas. Fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas. Então qual que é a situação? A situação é que tem alguma coisa que pertence ao Senhor e você meteu a mão. Você roubou de Deus. A minha Bíblia, novamente, curiosamente, ela também não coloca o nome do sacrifício nessa oferta. Aqui diz assim, se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância. Não sei como está a tradução na Bíblia de vocês, eu vou chamar essa oferta de reparação. Porque o versículo diz assim, assim fará restituição pelo pecado. Então, uma oferta de restituição, uma oferta de reparação. Você tocou, você roubou as coisas, alguma coisa que era sagrada ao Senhor, e agora você precisa restituir o que era dele. Só para dar um exemplo, para vocês não ficarem assim, meu Deus, o que é isso? Eu roubei do Senhor. Uma coisa que era sagrada ao Senhor, o que pertencia ao Senhor, era o dízimo, ou os primeiros frutos. Você vai ter leis a respeito dos primeiros frutos. Então, se você pegasse desses primeiros frutos, mesmo que sem se dar conta que era do Senhor, de repente você pegou e não pensou direito a respeito, você cometia um pecado e você pegou alguma coisa que pertencia ao Senhor. Nesse caso, você tinha que fazer uma oferta de
reparação, tá? Você tem que reparar aquilo que você roubou do Senhor. Tem uma coisa muito interessante que contrasta a oferta de reparação com a oferta de purificação, que é a seguinte: se você prestou atenção, eu não entrei no mérito ali na hora, mas se você prestou atenção na sua leitura a respeito dos animais que são usados na oferta de purificação, o cordeiro nunca é usado na oferta de purificação. Todos os outros animais são usados, e até a ovelha é usada, mas o cordeiro macho nunca é usado na oferta de purificação. Mas ele é justamente o único animal que é aceito na oferta de reparação. Veja só o que diz o versículo 15. Levará o Senhor um carneiro do seu rebanho. O carneiro é o cordeiro jovem, né? Então, o cordeiro é o único animal que simbolizava essa reparação que a gente tinha que fazer com Deus. Cada oferta simboliza alguma coisa a respeito do pecado, né? Ou digamos assim, alguma área que o pecado destruiu que está sendo restaurada, né? O holocausto fala da gente se aproximar de Deus, da gente ir até onde Ele está, a gente se aproximar dele dessa forma. A oferta de paz fala da comunhão com Deus. A oferta de purificação fala da gente estar sujo, né? Da gente ter algo que em nós que está deformado, poluído, que precisa ser limpo. E a oferta de reparação fala do dano causado pelo nosso pecado, de alguma coisa que era de Deus e que a gente roubou. Se a gente pensar de novo no Jardim do Éden, Adão cometeu esse tipo de pecado. Ele pegou o fruto que pertencia a Deus, ele roubou de Deus. Então, ele precisa reparar esse erro, esse pecado que ele cometeu. A ideia básica desse sacrifício vai ser essa. É curioso que não fala muito a respeito de como era esse sacrifício, né? Aqui só diz que você ia trazer um carneiro do seu rebanho, avaliado em ciclos de prata. Isso é muito interessante, né? Quer dizer que quando ele está falando do cordeiro, ele é simbolicamente equivalente a uma quantidade financeira, né? Que aí novamente tem a ideia de algo que você roubou, né? Porque pode ser quantificado. Tem uma ideia de que você roubou algo, e tem uma ideia também, penso eu, que você vai pensar nessa questão da transgressão que você está cometendo como se fosse um débito que você está adquirindo com Deus, e esse débito precisa ser pago, ou seja, há uma metáfora financeira na sua relação com Deus. Muitas traduções da Bíblia na oração do Senhor falam isso, né? Usam essa metáfora financeira. Perdoa as nossas dívidas, né? Como se fosse um dinheiro que você deve. Não é um dinheiro, mas é uma metáfora comercial que simboliza bem o que a gente deve. É falado do animal, é falado que a gente tem que fazer essa restituição, mas não dá muito detalhe de como é o sacrifício. Não tem nada elaborado, você não tem que banhar nada e nada tem que ser levado para fora do acampamento, sangue, não sei. Não tem. A questão é muito mais focada no que você está fazendo para, como eu posso dizer, para reparar essa oferta. É o cordeiro. Simplesmente o cordeiro vai... Claro que eu estou puxando aqui para Jesus, né? Vocês já devem ter percebido. É o cordeiro que vai fazer esse trabalho. Tem uma outra distinção aqui, vamos continuar lendo, que vai ser importante a gente pensar também. Então, nesse primeiro momento a gente falou assim, ó, a gente roubou de Deus, tá? Então a gente tem que restituir, tá legal. Agora, a partir do versículo 17 até o 19, vai falar o seguinte: se alguém pecar, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por sua maldade, por causa de sua maldade. Levará o sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, corretamente avaliado. Em favor dele, o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Então, novamente, alguém pecou por ignorância. Pecou sem saber, tem alguns exemplos, né? Fez um juramento que depois não é capaz de cumprir, né? Jurou de forma irrefletida.
matou alguém por acidente, a Bíblia fala muito desse tipo de acidente que pode ocorrer também, né? Também é pecado, apesar de ser um acidente. Então é um pecado que foi cometido de forma involuntária. Só que dessa vez é contra o próximo, né? Aqui ele não está falando que no começo daqui do versículo 14 até o 16, ele fala de uma transgressão que foi feita contra Deus. Agora, é um pecado qualquer, então pode ter sido um pecado contra o seu próximo. De todo jeito, você deve fazer o seguinte: levar um carneiro, e aí esse carneiro ia fazer expiação por você. Agora, a partir do capítulo 6, versículo 1, fica o ponto mais interessante. Eu vou ler até o final do versículo 7, tá? Diz assim: e o Senhor disse a Moisés, olha só, aquela expressãozinha, o Senhor disse a Moisés. Ele está falando ainda da oferta de reparação, mas é um ponto importante da oferta de reparação, e eu acho que é por isso até que ele começa uma nova sessão. Ele diz o seguinte: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando seu próximo sobre um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre o qual gerou com falsidade. Restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. Oferta pela culpa sempre oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará expiação diante do Senhor e ele será perdoado. Então o que tem de interessante aqui que eu estou falando? É que isso aqui não é um pecado involuntário, é um pecado na cara dura, é um pecado quer dizer, você enganou, jurou com falsidade, roubou, extorsão, você, entendeu? Aqui você não deu mancada, entendeu? Você foi maldoso, você foi na maldade, você roubou. Não tem como você roubar por acidente, entendeu? Não, tem aquele, né? Achado, né? Achei e fiquei pra mim. Isso não é roubar, tá? Você achou, não sabia quem era o dono. Tô falando de roubar. Ir lá, pegar a coisa que é do seu irmão, pôr no teu bolso e é isso, entendeu? Esse pecado, uma rebeldia direta contra Deus, tá? O mandamento de Deus é claro a respeito disso. E você foi lá e fez. O que acontece? Você não vai pra cadeia, tá? É curioso, a Bíblia não fica mandando, a nossa sociedade é assim, a Bíblia não fica mandando as pessoas para cadeia. Se você rouba, você tem que pagar o que roubou e mais um pouco. Essa é a sabedoria da Bíblia. E é muito interessante o seguinte: você deve devolver o que você roubou, restituirá tudo e mais um quinto. Mas isso é meio estranho. Você já não ouviu falar, ou você não deve se lembrar que quando você rouba na Bíblia, você não tem que devolver o dobro do que você roubou? Vamos ler isso aí? Está lá em Êxodo 22. Êxodo 22 é aquele momento em que Moisés desce da montanha e vai ler a lei para o povo. Ele traz os 10 mandamentos, mas traz também outras ordenanças, que essas outras ordenanças são chamadas normalmente de livro da aliança, porque tem uma hora que Moisés usa essa expressão, livro da aliança. Mas lá então no capítulo 22 de Êxodo, quando Moisés está lendo essas coisas para o povo, ele diz o seguinte, capítulo 22, versículo 1: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Vamos pular, vamos direto para o que interessa. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido por roubo. O ladrão ia ser vendido como escravo para pagar o que deve. Mas pagará o dobro se o que foi roubado for achado vivo em seu poder. Ou seja, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Então, se você ia lá e roubasse e tivessem descoberto que você tinha roubado e achado lá a ovelha que você roubou, você ia ter que devolver a ovelha e dar mais uma para o dono. Mas aqui está falando que não. Você tem que restituir tudo e mais um quinto. E aí? É para pagar o dobro
ou é para dar só mais um quinto? Vamos ler de novo. Se você tiver feito qualquer coisa dessas, né, você vai restituir tudo e mais um quinto, devolver ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. Então o que está acontecendo? Aqui a pessoa se arrependeu. O cara roubou, percebeu que o que ele fez é errado, está arrependido, e aí vai trazer a sua restituição perante o Senhor. No dia em que ele fizer isso, olha só, restituirá tudo e mais um quinto e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. Lembra que Jesus até comenta uma coisa semelhante sobre isso? Ele fala que se você vai adorar, vai levar o seu sacrifício, você lembra que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vá primeiro acertar com essa pessoa e aí depois você vai apresentar o seu sacrifício. Então nós temos a ideia de que quando alguém tem algo contra nós e a gente vai levar a nossa oferta ao Senhor, a gente vai adorar ao Senhor, a gente precisa acertar as coisas com a pessoa primeiro. A gente tem que procurar dar essa restituição, tem que procurar acertar as coisas. E às vezes não é possível. Claro, às vezes a pessoa simplesmente não quer te perdoar. A pessoa não quer ficar em paz com você, não quer aceitar a restituição que você está trazendo. Mas isso não importa, né? Aqui a lei dizia, você traz o que você roubou e mais um pouco. Não é cobrado de você tudo se você está arrependido. Se você está arrependido, a lei te dava uma penalidade menor, mas você ainda tinha que reparar o que você fez e cobrir mais um pouco para compensar a pessoa pelo dano que você causou a ela, tá? Então é importante a gente procurar fazer restituição pelo mal que a gente fez. Quando a gente faz um mal, a gente muda a vida das pessoas de alguma forma, a gente afeta para pior. E a salvação, a restauração que Deus traz das nossas vidas, tem que chegar até o outro também. Se Deus está restaurando a nossa vida de verdade, a gente vai procurar também restaurar o mal que a gente fez. Essa é parte do ensinamento aqui. Agora, eu quero só mencionar, para encerrar, o capítulo 53 de Isaías. Então, a gente vê que o cordeiro, que é o animal da oferta de reparação, ele tem uma centralidade, né? Ele tem uma importância muito grande. Aí Jesus vai ser o Cordeiro de Deus. E Isaías 53, a gente sabe, né, que tem muito a ver com Jesus. Eu quero ler para vocês, eu vou ler o texto todo, são só 12 versículos, mas para chamar a atenção para uma coisa. Quem criou na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juiz opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado aqui é literalmente oferta de reparação. Essa oferta do qual a gente está, essa última oferta que a gente esteve conversando aqui. Então é interessante a gente pensar isso. O Isaías, quando
quando ele vem falar desse texto que a gente tanto pensa como fazendo referência a Jesus, por trás dele está a oferta de reparação, tá? Então, a gente vê a importância cristológica dessa oferta para os nossos estudos a respeito de Jesus, tá bom? Então, o que eu queria falar era basicamente isso. Para a próxima aula, eu quero que vocês leiam Levítico a partir do capítulo 6, versículo 8, que foi onde a gente parou, até o capítulo 10, versículo 20, tá bom? Dessa vez a gente vai ler um pedaço maior. A gente vai... Porque agora que acabou essas ofertas, vão começar algumas leis a respeito de como os sacerdotes deviam trabalhar essas ofertas, e vai ter a ordenação dos sacerdotes. A gente vai dar uma olhada nisso daí. Tá legal? Agora vamos ver qual que é a pergunta que eu vou deixar aí para nossa gincana. A pergunta é a seguinte: no sacrifício de purificação feito para o sacerdote ungido, qual era a ordem e os locais em que o sangue do boi era colocado? Alternativa A: 7 vezes no altar do incenso, depois 4 vezes nas pontas do altar do holocausto e depois na base do altar do holocausto. Alternativa B: 4 vezes no altar do incenso, 7 vezes diante do véu e depois na base do altar do holocausto. Alternativa C: 7 vezes diante do véu, depois 4 vezes nas pontas do altar do incenso e depois na base do altar do holocausto. E alternativa D: é pegadinha, pois um bode era sacrificado quando um líder do povo pecasse.